Se nós estamos entendendo que nós poderíamos ter um forte movimento de alta, e eu estou olhando isso, e é a terceira onda que a gente está conversando, muitas pessoas olham para um gráfico como este daqui e não sabem quando comprar, porque elas acham que já subiu muito, porque elas acham que está numa direção de alta muito forte, e automaticamente elas ficam com medo de tomar a posição. Seja aqui em Petrobras, ou seja aqui na Alpa 4, por exemplo, numa situação como essa aqui, o cara olha um cenário como este e literalmente não sabe quando comprar a posição, ou quando tomar uma determinada posição, porque nós estamos em um forte movimento de alta, o mercado já andou muito e o cara não sabe quando comprar. Aqui, Alpa 3, Alpa 4. Aqui, ó. Então tem gente que olha para isso aqui, cara, quando é que eu vou comprar aqui no meio desse negócio? E daí ele perde a alta inteira da movimentação. Ok? Então hoje eu vou mostrar dois sinais muito claros para se tomar posições numa situação dessas, seja na ponta da compra, seja na ponta da venda, se vocês quiserem operar no time frame que você vem trabalhando. O primeiro cenário que eu quero mostrar para vocês se chama gap de compra. O que é um gap de compra? Esse etapa você vai observar extremamente eficiente no mercado americano, mercado brasileiro, para swing trade, para position, quer operar no gráfico semanal, pode operar no gráfico semanal com esse etapa. Tá? Como é que ele funciona basicamente? A gente coloca apenas duas médias no nosso gráfico, apenas duas médias no nosso gráfico. Basicamente aqui tem uma média móvel de 9 períodos exponencial, uma média móvel de 18 períodos exponencial. Só essas duas que a gente precisa para estar operando esse modelo. No momento que eu tenho os preços trabalhando acima das duas médias e as duas médias operando para cima, eu estou dentro de mercado direcional, eu estou dentro de uma onda de alta, eu estou dentro de uma perna de alta. Eu vou esperar que aconteça esta situação que aqui aparece. O que é isso daqui? Aqui é uma belíssima compra para mim. Por que aqui é uma belíssima compra, Stormer? Porque eu estou numa tendência de alta e aqui eu tenho a abertura deste dia abaixo da mínima do candle anterior. Então, quando eu estou numa tendência de alta no gráfico diário e o papel abre abaixo da mínima do dia anterior, o mercado vai tentar voltar para o range do dia prévio. Ele vai tentar voltar para dentro desta região que é esta área aqui. E este é um excelente ponto de compra. Então eu vou ter a abertura do dia, abaixo da mínima do dia anterior. Quando começa a subir e rompe um único centavo, então aqui eu vejo o que aqui está desenhado, tá? Eu coloquei aqui o exemplo. A gente tem a barra anterior, abrimos nesse ponto, começa a subir, subir, subir. Quando rompe um único centavo acima da mínima do dia anterior, eu tenho a minha compra. Boto minha entrada. Simples, eficiente e altamente rentável. Onde é que vai ficar meu stop? Bom, eu vou pegar aqui uma régua, tá? Que pode ser a projeção de Fibonacci, eu pego a amplitude do dia anterior, largo para baixo, e meu stop vai ficar na retração de 50%, na expansão de 50%, ou seja, metade da amplitude do dia anterior. E aí com isso eu tenho meu stop posicionado. E onde é que eu boto meu alvo? 3 vezes meu risco para cima. 3 vezes o risco para cima, porque eu estou dentro de uma tendência de alta forte. Estou dentro de uma tendência de alta forte. Então aqui, basicamente, e aí novamente, vocês podem então testar isso no passado e vocês vão verificar, cara, olha só, se eu tivesse feito essa entrada aqui, meu stop aqui, meu alvo seria 3 vezes meu risco para cima, meu alvo atingido, registra esse lucro. Aí você vê uma outra operação entrando aqui, ó. Olha essa abertura desse dia. Acontecendo abaixo da mínima do dia anterior. Sua entrada, 1 centavo acima dessa mínima. Você larga o seu alvo, atinge o alvo e liquida o seu trade neste ponto. Tá? Então, onde é que seria o stop aqui, Stormer? Você pega a projeção do dia anterior, larga isso aqui para baixo, o teu stop está na retração de 50% aqui, então o teu stop está aqui, tu comprou nesse ponto, e tu vai projetar agora o teu alvo, que vai ser 3 vezes teu risco para cima. O alvo é 3 vezes risco para cima? Então vamos colocar aqui 3 vezes para vocês poderem ver quanto que seria 3 vezes. 300%. Aplica, define como padrão. E está aqui o alvo sendo atingido. E daí o sujeito, neste trade aqui, quanto é que foi o tamanho de resultado que ele teve nesse swing trade? Ele comprou aqui, ele sai aqui,
ele coloca 7 pontos. Isso a gente pode fazer em inúmeros ativos que você não está olhando dentro dessa situação, procurando justamente um único... Olha mais uma entradinha aqui, olha essa entrada que legal. A gente tem aqui, ó, abertura nesse ponto, rompemos 1 centavo acima dessa mínima, nossa compra, nosso alvo atingido lá em cima. Perfeito. É um modelo de swing trade muito eficiente, meus amigos. Vocês não precisam acreditar em mim, não devem acreditar em mim. Vocês peguem estas simples regras que eu acabei de apresentar para vocês, que é média móvel de 9 subindo, média móvel de 18 subindo, preços acima delas, abriu abaixo da mínima do dia anterior, vai tomar quando romper a mínima desse último candle para cima, bota o stop, bota o alvo e vocês podem ver qual que vai ser o nível de acerto que vocês terão com esse modelo em qualquer ativo que vocês queiram trabalhar. Vamos botar isso daqui, por exemplo, no próprio índice futuro, que é bem mais tenso, como a gente mencionou agora há pouco. Vou colocar isso aqui no índice futuro só para vocês poderem ver. Então aqui índice futuro, nós vamos buscar um ponto de entrada com o nosso abertura abaixo da mínima do dia anterior. Olha aqui, ó, nesse ponto. Você encontra aqui um dia que tem aberto abaixo da mínima do dia anterior. Aqui, um pouquinho acima, aqui está um pouquinho acima. Vamos ver se aparece esse setup nesse momento. Vamos ver. Aqui não, ainda não, nenhum. No índice é bem mais difícil de achar do que em ações, como a gente está vendo. Bem mais difícil. Aqui, ó, olha que lindo. Ó. Vejam que aqui a gente teve essa abertura abaixo da mínima do dia anterior. Esse trade aqui, para índice, eu faço isso para day trade. Né? Eu mato o trade no final do dia. Eu não boto um alvo tão longo. Tá, mas esse trade aqui teria dado para o cara quanto, mais ou menos? Se ele comprou aqui, sai no final do dia, 1.310 pontos. Um único trade no dia. Uma pancada. É lindo. Isso aqui é muito lindo. Muito lindo. Vamos botar aqui, por exemplo, BBSC3. BBSC3. Esse é um ativo que muita gente está em dúvida de como operar agora. Está uma barbada de operar. É só esperar que passe um dia abrindo abaixo da mínima do dia anterior. Quando isso acontecer, eu vou esperar que faça o rompimento e tomar posições. Vamos pegar aqui um exemplo. Pegaram bem a ideia do que é o modelo, pessoal? É um modelo simples, é um modelo eficiente, ele é bastante lógico. Aqui tem um, olha que lindo esse aqui. Ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Essa abertura, abaixo dessa mínima, ponto de entrada. Qual que é o defeito desse modelo? A quantidade de sinais não é gigantesca. Nós vamos ter poucos sinais aparecendo, nós vamos ter que procurar ele geralmente no início de cada dia. Então, na abertura do dia, vou ter que dar uma olhada, ver se aparece aquele sinal ou não. Então, esses são os dois defeitos que esse modelo tem. Ele, infelizmente, não é um modelo muito frequente. E, segundo aspecto, a gente vai ter que estar olhando a abertura do dia para ver se ele abriu abaixo da mínima do dia anterior. Olha essa entrada aqui, ó. Essa abertura, abaixo dessa mínima. Nosso ponto de entrada e o nosso alvo de swing trade sendo trabalhado. Isso pode ser feito no semanal, Stormer? Sim, isso pode ser feito no semanal. E no semanal, para mim, é muito mais confortável, especialmente para quem está trabalhando e tendo outras atividades. Fica muito mais eficiente. Muito mais. Porque o cara vai olhar isso geralmente, vai olhar na segunda-feira e vai ver se abriu abaixo da mínima da semana anterior. Por exemplo, como aqui, ó. Veja que essa segunda-feira aqui, abrimos abaixo da mínima da semana anterior, a gente bota a nossa ordem start 1 centavo acima dessa mínima, toma a posição e aí o trade anda entregando para nós aqui no position um alvo de quase 5%, como a gente está olhando. Isso pode ser feito também em outros ativos? Pode. A gente está olhando aqui um exemplo de um dos ativos importantes. Mas pega uma Alpa 4. Olha que bacana a Alpa 4. Mesma situação, tá? Nós vamos procurar por um gap que tenha aberto abaixo da mínima do dia anterior e quando isso acontecer, por exemplo, vamos tomar a posição. Por enquanto não. Aqui não surgiu nenhuma. Aqui não. E o legal é que esse modelo pode ser operado na ponta da venda, quando as médias estão inflexionadas para baixo. A gente vai inverter o pensamento e vamos procurar por gaps de alta acima da máxima do dia anterior. Olha que lindo isso aqui. Olha esse trade aqui, ó. Esse aqui. Exato. Essa abertura abaixo dessa mínima, permitindo a entrada um tique acima da mínima, e aí o trade simplesmente nos entrega um resultado muito bonito num gráfico semanal de quase 19% em 21 dias.
Deixa eu te falar uma coisa, você deve usar também, né? Mas pro cara que tá em casa, tá pensando, pô, como eu vou ter que olhar isso para 200 ativos, 250 ativos. Né? Você nesse software que o Storm está utilizando, né? Sim. Inclusive quem vai fazer a nossa jornada, vai ter um mês aí para testá-lo, você faz a programação e fala para ele o seguinte, ó, eu quero saber todas as ações que amanheceram abaixo da mínima do dia anterior, ele te mostra todas. Isso é muito legal de fazer, inclusive, é bem interessante de ser trabalhado, porque aí tu consegue, com o rastreador que ele tem aqui, que é o screening, tu consegue procurar todos os ativos que estão encaixados exatamente nesse modelo que eu acabei de mencionar aqui para vocês. Mas vamos inverter o sinal? O sinal invertido seria o quê? Nós temos a média móvel, as médias móveis caindo, certo? Então elas estão apontando para baixo, e com as médias móveis apontando para baixo, como elas estão aqui, média móvel de 9 e 18 para baixo, eu vou querer uma abertura acima da máxima do dia anterior, ó, que nem aconteceu aqui, na Petrobras. Quando acontece esse ponto, perde essa máxima, bato na venda e vou buscar o meu alvo de 3 vezes meu risco para baixo. E o movimento de queda é muito rápido e muito violento. Então, a gente pode utilizar esse setup, seja na ponta da compra, seja na ponta da venda, desde que as médias vão nos dizer qual vai ser a utilização dele. Aqui mais um exemplo, as médias caindo, a gente abre acima dessa máxima e a gente bate na venda quando perde esse ticket aqui e fica vendido para capturar esse movimento. E aqui tem mais uma venda, exatamente no mesmo modelo, no mesmo conceito, na mesma ideia, abrindo acima da máxima desse candle anterior. Então, esse primeiro setup que eu quero mostrar para vocês é um. E o segundo setup que eu quero mostrar, ele se chama Trap Simples. O que é um Trap Simples? Bom, o Trap Simples, basicamente, rapidamente aqui falando, também pode ser visto dentro de um gráfico diário ou mesmo dentro de um gráfico semanal. E aqui a gente já visualiza um de cara. O Trap Simples na ponta da compra é quando a gente tem a média móvel de 9 e a média móvel de 18 subindo também. E nós vamos observar a seguinte situação. Tu vai ter um candle, como este, normal. Este candle vai ter feito sua máxima e sua mínima, normais. E aí esse candle estabelece um range, ele estabelece uma consolidação de mercado. Se o candle seguinte, por algum motivo, perder a mínima do candle anterior, e depois de perder a mínima, ele começa a subir e fecha acima do corpo do candle prévio, só do corpo. Ele não precisa fechar acima da sombra, tá? Isto aqui é literalmente o quê? Uma busca de liquidez de venda em que o mercado veio, tirou os caras que estavam comprados, rejeitou isso e agora ele vai fazer um tiro para cima violento. Então isso é o que eu chamo de Trap Simples. A gente consegue visualizar exatamente aqui, ó. Observem essa sombra inferior perdendo essa mínima. Observem esta sombra inferior aqui perdendo a mínima do dia anterior. Esses dois pontos. E notem como aqui a gente consegue fechar acima do corpo do candle prévio, disparando o sinal de entrada para o dia seguinte. Disparando o sinal de entrada para o dia seguinte. E aqui mais um exemplo em que a gente perde a mínima do dia anterior e termina o dia fechando acima do corpo do candle prévio, nosso ponto de entrada, um tick acima da máxima desse candle, nosso stop abaixo da mínima, nosso alvo 2 vezes o risco. Isso aqui, cara, é muito bom de ser operado no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado que vocês quiserem estar precisando trabalhar, porque é uma ferramenta, e pode ser operado inclusive em day trade, dá para operar em day trade, mas eu recomendo para a maior parte das pessoas que querem aproveitar o máximo possível dessa terceira onda, que foquem no swing trade e no position, porque é ali que vai estar a maior parte do dinheiro. Então, na terceira onda, pessoal, querem fazer muito dinheiro mesmo, fiquem muito atentos à position, fiquem muito atentos a swing trade, porque é ali que se faz a maior quantidade de dinheiro possível no mercado em forte movimentação de alta. Vejam que aqui a gente tem um exemplo claro de uma perda da mínima do candle anterior e que fecha acima do corpo prévio. Isso aqui é um Trap Simples típico, clássico, poderosíssimo. Tá? Isso aqui pode ser visto. Aqui mais um exemplo, olha que lindo isso aqui. Perdeu a mínima do candle anterior e fecha acima do corpo do candle prévio e vai embora, disparando. Tá? Isso num gráfico semanal. Num gráfico diário, a gente vai ter exatamente os mesmos exemplos. Pega uma Petrobras e a gente vai ter exatamente o mesmo conceito, a mesma ideia de procurar basicamente um ativo que tenha feito
a perda da mínima do dia anterior, mas que tenha fechado seu corpo acima do corpo prévio. Vamos ver se a gente localiza um exemplo para ficar bem claro. Eu acho que sempre um exemplo funciona 1000 vezes melhor do que 1000 palavras. Aqui tem um. Ó, perdemos a mínima e fechamos aqui em cima. Bom ponto de entrada. Vamos ver aqui um outro exemplo. Aqui tem outro. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não fechou acima do corpo. Tem que fechar acima do corpo. Vamos olhar se tem mais algum. Não. Aqui teria um que não foi acionado. Ó. Veja que aqui a gente perde a mínima, as médias estavam recém virando para cima e a gente não aciona, porque a gente não rompe a máxima do candle anterior. Então está anulado o trade, não foi feito o trade, infelizmente. Trade que falhou, digamos assim. Não foi acionado. Eu acho que deu para entender o que é o modelo, pessoal. E ele também pode ser operado na ponta da venda. Também pode e deve ser operado na ponta da venda, em que a gente pega as médias móveis caindo, por exemplo, e nós vamos buscar basicamente como este aqui, olha que lindo esse candle. A gente rompe a máxima do candle prévio e literalmente fechamos abaixo do corpo do candle prévio, batemos na venda, empurramos isso com violência para baixo, com força, inclusive. Pega um gráfico semanal, Alpa 4, olha que coisa mais linda quando a gente visualiza isso dentro de um gráfico semanal como a Alpa 4, que gerou, inclusive, algum tempo atrás, algumas entradas. Né? Então, isso aqui, ó, olha que lindo, esse ponto. A gente tem aqui, perdemos a mínima do candle prévio, fechamos acima do corpo do candle prévio, a entrada acontecendo nessa ruptura, e daí o trade dispara. E dispara mesmo, dispara forte. Vamos ver se tem mais algum exemplo. Aqui, ó. Esse aqui não chegou a fechar acima do corpo, então não permite o sinal de entrada. Claro, aqui tem um, ó. Olha que bonitinho esse aqui. Ele perde a mínima por 1 centavo, violando os caras que estavam comprados, e daí ele fecha acima do corpo do candle prévio. Quando rompe essa máxima, trap simples acionado, stop fica aqui, e alvo 2, 3 vezes risco para cima. Nós estamos falando de um alvo de quase 20% em 15 dias. Bom, e sempre pegando um movimento em tendência, um período que demonstra fraqueza, a falha dessa fraqueza para você entrar na operação. Isto. Então essas duas estratégias, que eu chamo de trap simples e que eu chamo de gap de compra, são duas estratégias que vocês podem implementar dentro do modelo operacional que vocês vão estar trabalhando no movimento de alta do mercado daqui para frente. Fica bem simples identificar o ponto de entrada, o ponto de stop e o alvo.